Pelo terceiro mês seguido, o IPCA, Índice Oficial da Inflação no Brasil, medido pelo IBGE, registrou deflação, ou seja, redução dos preços. E para a gente entender melhor este movimento, vamos chamar agora a nossa especialista, Camila Abdel-Malak. Boa noite, Camila. Conta pra gente o que explica essa sequência de deflação e o que esperar daqui para frente. Boa noite, Kalina. Boa noite, Daniel. Pois é, uma notícia positiva envolvendo a inflação que vem se mostrando tão perigosa ao redor do mundo. Então, aqui no Brasil, no mês de julho, a gente viu uma deflação de 0,68%. No mês de agosto, uma deflação de 0,36%. E agora, em setembro, a terceira leitura de deflação consecutiva, 0,29%. Com isso, o Brasil acumula no ano uma inflação de 4,09% e deixou de ter a sexta menor inflação do G20, que era o resultado até o mês de setembro. Agora, em outubro, a gente passa para essa colocação de quinta menor inflação do G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo. No acumulado, nos últimos 12 meses, a inflação no Brasil, até o mês de julho, vinha navegando no patamar de 2 dígitos e agora a gente tem uma inflação de 7,17%. Se a gente observar o que está acontecendo ao redor no mundo, nos Estados Unidos a inflação está ao redor de 8%, lá no Reino Unido a inflação é de 10% e na zona do euro de 9,9%. Então, a gente vem conseguindo observar uma desaceleração da inflação aqui no Brasil por conta das medidas que foram adotadas pelo governo na virada do primeiro para o segundo semestre. As medidas de desoneração tributária, zeragem dos tributos federais em cima do preço dos combustíveis. Na sequência, teve a aplicação da lei complementar que coloca um teto para o ICMS entre 17% e 18% para os bens que agora são considerados essenciais, como é o caso dos combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicação. Esse foi um grande destaque na leitura do IPCA do mês de setembro. O grupo Comunicação mostrou uma deflação de 2% com queda nos preços ali de telefonia móvel, telefonia fixa e também nos serviços relacionados à internet. Outra notícia positiva foi a deflação da alimentação em domicílio no mês de setembro, uma queda de 0,86%. A inflação em domicílio, que chegou lá em julho a mostrar uma alta de 17% no acumulado em 12 meses, agora tem uma inflação de 13% e a tendência é de continuar desacelerando o ritmo de alta, porque a gente já vislumbra melhora em alguns itens que vinham sendo aí vilão, como por exemplo o leite do tipo longa-vida, que já no mês de setembro mostrou aí alguma recomposição, uma queda de 13%, o que é esperado para 2022, que o IPCA alcance 5,5%, lembrando que lá no início do ano a projeção para a inflação no Brasil era ao redor de 2 dígitos, então a gente tem uma tendência em 2022 bem diferente do que a gente vê ao redor do mundo. Bom, Camila, amanhã é feriado nacional, o mercado financeiro não funciona, mas nesta terça-feira fechou com uma disparada do dólar, que foi de R$ 5,19 para R$ 5,27. O que aconteceu? Pois é, Kalina, e a nossa bolsa também acabou sofrendo por aqui, mostrou uma queda ao redor de 0,96%, fechou no patamar de 114 mil pontos. A gente seguiu essa temperatura do ambiente internacional. O Daúde estava comentando agora há pouco sobre essa preocupação com o cenário internacional. A gente teve anúncio na China de novos lockdowns, então isso compromete o crescimento de uma economia que é muito importante para o mundo, uma grande consumidora de commodities. Também tem a preocupação com o conflito no leste europeu e, para encerrar, houve aí a observação dos investidores com uma atitude do Banco Central da Inglaterra, que vinha comprando os títulos da dívida britânica e anunciou que a partir de sexta-feira vai parar com esse programa de compra de ativos, e isso trouxe uma percepção de risco. O objetivo do Banco Central da Inglaterra vinha sendo conter a disparada ali dos juros dos títulos britânicos. Então tem uma preocupação também com o desdobramento da situação lá
no continente europeu. Então, a gente fechou num clima negativo às vésperas do feriado, sem contar que na quinta-feira tem divulgação de inflação nos Estados Unidos e por lá a inflação continua num ritmo preocupante. Isso significa que o Banco Central dos Estados Unidos vai ter que continuar sendo agressivo com o processo de elevação de juros por lá. Os juros que já está ao redor de 3,25%, deve encerrar 2022 ao redor de 4,5%, um patamar inédito para os Estados Unidos. As últimas informações de economia com Camila Abdel Malak. Obrigada, boa noite. Boa noite.